Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 21 de abril de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga. O jogo do Levante versus Sevilha com início às 14 horas. Só que antes quero ressaltar uma coisa aqui. Isso que aparece aqui em 3 dias. Não fique frustrado, não se desespere. Isso é apenas um bug do sistema aí, porque não estamos gravando esse vídeo há 3 dias antes dos jogos. Isso seria muito improvável, até porque seria completamente desnecessário estar gravando o vídeo em 3 dias, porque não teria possibilidade de ter total informações para trazer uma dica de qualidade para a tropa. Bom, sem mais conversa, vamos estar focando no jogo. Classificação: a equipe do Levante se encontra na parte inferior da tabela, é o 19º colocado, em 32 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 39 gols marcados, 62 gols sofridos, em frente ao Sevilha, que vem muito bem na tabela, terceiro colocado em 32 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 46 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Levante é o 19º colocado em 16 jogos disputados, com 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 21 gols marcados, 25 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, Sevilha, quinto colocado em 16 jogos disputados, com 5 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, 12 gols marcados, 9 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 10, o Levante sofreu gol. O Sevilha vem de 4 confrontos aí, de 4 vitórias a 9 sem derrotas. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Levante em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marcam. Em 5 de 7, mais que 2,5 gol. Em 8 de 9, menos que 11 escanteio. Sevilha sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 8, menos que 3 gols. O último confronto deu Sevilha 5-3 e nos últimos 3 anteriores também deu Sevilha. O Sevilha que vem de uma derrota um pouco amarga depois de estar vencendo por um placar de 2-0 o atual líder Real Madrid. Vacilou, Real Madrid foi para cima, amassou o Sevilha no segundo tempo e conseguiu uma vitória com autoridade 3-2. Para essa partida, as equipes se encontram em lado oposto, lado distinto na tabela. Por quê? A equipe do Sevilha é o terceiro colocado, tem a mesma pontuação do quarto colocado Atlético de Madrid e a mesma pontuação do segundo colocado Barcelona. Ou seja, está a 15 pontos do líder Real Madrid. 15 pontos, tem o mesmo número de jogos. Se ele consegue vencer os seus últimos 6 jogos, seus próximos 6 jogos, ele pode somar aí uma sequência de 78 pontos. Então, se o Real Madrid vencer o seu jogo e o Sevilha não conseguir vencer, o Sevilha não consegue mais alcançar o Real Madrid. E o mesmo critério para o Barcelona, o Real Madrid pode ser campeão com 4 rodadas de antecedência nessa tabela da La Liga. Já o Levante está cada dia mais sendo rebaixado pela La Liga 2, 19º colocado. Mesmo se conseguir vencer a equipe do Sevilha, tem que conseguir engrenar uma sequência muito boa e torcer para tropeço do Granada e o Cádiz. Inclusive, o Cádiz realmente quer fugir do rebaixamento, já que conseguiu vencer o Barcelona atuando fora de casa. Para essa partida, vamos estar pegando a dica fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Real Sociedad versus Barcelona com início às 16h30. Vamos lá. Na classificação, o Real Sociedad, sexto colocado, 55 pontos conquistados em 32 jogos disputados, com 32 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta o Barcelona,
que é o segundo colocado em 31 jogos disputados, tem um jogo a menos que as demais equipes, ele e o Raio Vallecano. 60 pontos conquistados, 60 gols marcados, 32 gols sofridos, tem um saldo positivo de 28. Atuando em casa, a equipe do Real Sociedad, sexto colocado em 16 jogos disputados, com 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 6 gols sofridos, 32 pontos conquistados, enfrenta o Barça fora de casa, na segunda colocação, em 16 jogos disputados, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 28 gols marcados, 18 gols sofridos, 28 pontos conquistados, e nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol, em 4 de 5 mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteios, em 7 de 8 ambos marcam para ambas as equipes. Sociedade sofreu gol nos últimos 14 confrontos, Barcelona vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos, 14 confrontos sem derrotas, a 4 sofreu gol, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Já em duelos individuais, a equipe do Real Sociedad vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. O Barcelona vem a 4 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos deu Barcelona, uma pura goleada. Para essa partida, o Barcelona ainda tem chance, mesmo que improvável, mas tem chance de conseguir o seu título, ou seja, tem 7 jogos para ser disputado, tem uma sequência aí de 21 pontos. Caso ele consiga somar esses 21 pontos, pode chegar a 81 pontos, mas para isso acontecer, tem que torcer para o Real Madrid tropeçar as suas próximas rodadas, ou seja, o Real Madrid precisaria tropeçar das últimas 5 rodadas, não poderia vencer para o Barcelona conseguir o título, uma coisa que eu acho muito improvável, já que o Barcelona perdeu para o Cádiz. Vamos estar pegando esse fora com empate, ou ambos marcam, probabilidade 2-1. Bora! Bom, antes de ir para o Brasileiro Série B, vamos para a grande final do Campeonato Pernambucano, o jogo do Náutico versus Retrô, jogo de ida com início às 16h30. É um jogo que não temos classificação. Primeira fase, o Retrô terminou na liderança e o Náutico na vice-liderança. Ambas as equipes, nos últimos 3 confrontos, sofreram gol. O Náutico é uma equipe que vem a 4 jogos sem marcar gols. A 7 jogos saiu menos que 3 gols na partida. A 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gol. A equipe do Retrô vem a 6 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 6 jogos de invencibilidade, 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. O Retrô venceu a equipe do Crato pela Série D no último final de semana. Os gols saíram no segundo tempo e o Náutico tropeçou em casa diante do Bahia na última sexta-feira. Lembrando que essa derrota do Náutico para o Bahia causou a demissão do ex-técnico Felipe Conceição, apesar que já era para ter saído há muito tempo. O Felipe Conceição não deveria nem ter chegado, né? Mas a diretoria escolheu, chegou no Náutico, não fez absolutamente nada. Hélio, sim, deixou seu respaldo na equipe. O Felipe tentou trazer a mesma filosofia do Hélio, mas não teve a estratégia necessária e com isso causou sua demissão. Mas a diretoria correu um pouco atrasada, mas conseguiu trazer aí o técnico Roberto Fernandes, velho conhecido da torcida do Náutico, atual campeão pelo Náutico em 2018 e tem a chance de quebrar mais um tabu da equipe do Náutico após levantar aquele título há mais de 14 anos que o Náutico não era campeão. Ele chegou, resolveu a parada e agora tem mais um tabu de fazer o Náutico ser bicampeão pernambucano. Nos últimos 3 confrontos, todos eles bateram ambos marca e também uma média de mais de 2,5 gols. Vamos ficar na linha de gols nessa partida, mas não vamos menosprezar a equipe do Retrô. O Náutico joga em casa, em minha opinião, é o favorito, é o grande da capital, tem que surpreender a equipe do Retrô, já que o Retrô ganhou para as 3 equipes consideradas grandes da capital. Então, para essa partida, vamos estar pegando o jogo para mais de 1,5 gol. Se for na linha de gols, é jogo para mais de 1,5 gol. É jogo para ambos marcas. Se for em probabilidade, vamos pegar essa vitória do Náutico com empate anula e a probabilidade 2-1 casa.
Bom, continuando, vamos estar retornando para o Brasileiro Série B. O jogo do Guarani versus Grêmio, Grêmio versus Guarani, com início às 16h30. Na classificação não temos muito o que comentar, mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes, e o Grêmio, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteios. O Guarani vem a 5 jogos sem saber o que é vitórias, também a 5 jogos saiu menos que 11 escanteios. O último confronto deu Grêmio 3-0. Para essa partida vamos estar pegando um jogo para uma vitória do Grêmio, probabilidade 1-0 casa. Londrina versus Novo Horizontino, com início às 19 horas. A equipe do Londrina é uma equipe que vem numa sequência em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Novo Horizontino vem a 14 jogos sem vitórias. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões e foi a primeira equipe a sofrer. Mas o Londrina é uma equipe que vem dificultando a vida de alguns adversários. Por incrível que pareça, dificultou a vida do Náutico. Vamos estar pegando aí Londrina com empate, probabilidade 1-0 casa. Agora vamos retornar na parte de baixo e pegar esse jogo da Copa do Brasil, Atlético Goianiense versus a equipe do Cuiabá Esporte. Com início às 21h30. Essas equipes já se enfrentaram há bastante vezes. É a equipe do Humberto Louser, que levou 4-0 do RB Bragantino no último final de semana. E a equipe do Pintado, que é o Cuiabá, que perdeu em casa para o Fluminense com gol contra, mas perdeu no último minuto de jogo. Ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. O Cuiabá vem a 4 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Cuiabá vem em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Vem de 2 derrotas a equipe do Cuiabá. Perdeu para o Racing da Argentina e perdeu para o Flu em casa. Último confronto entre eles, 0-0, é um jogo técnico. Vamos estar pegando esse empate ao intervalo. Probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para a Copa da Grécia. Nossos últimos prognósticos. O último é pela Taça de Portugal. A equipe do PAOK tem início aí, PAOK e Olympiacos, a início às 13h30. Bom, em 6 dos últimos 7 jogos, ou nos últimos 7 confrontos, saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteios. O PAOK sofreu gol nos últimos 4 jogos, o Olympiacos sofreu nos últimos 3. Em duelos individuais, o PAOK vem de 4 derrotas, a 4 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo. Em 5 de 6 saiu mais que 4 pontos, que 10,5 escanteio. Em 5 de 7 menos que 5 cartões. O Olympiacos, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 ambos marcam. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Último confronto 1-1, vamos estar pegando um jogo bastante técnico, mais de 1,5 gol, probabilidade 1-1 jogo. Bom, vamos agora para o nosso último prognóstico. É o jogo do FC Porto versus Sport de Portugal, com início às 16h45. Primeiro jogo foi um jogaço, primeiro jogo aí. E para essa partida, ambas as equipes nos últimos 3 confrontos aí sofreram gol. Em 5 de 6 saiu ambos marcas. Em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 6, menos que 5 e 11 escanteio. E a equipe do Porto vem a 4 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o Porto vem na sequência de 4 vitórias consecutivas. A 4 sem sofrer gol, a 6 sem derrotas. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8, menos que 5 cartões. O Sport de Portugal vem a 5 jogos saindo mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, menos que 3 gols. Em 7 de 8, menos que 11 escanteio. Último confronto do FC Porto, 2-1. E no penúltimo confronto foi um jogo dramático, 2-2, com 4 expulsão, 3 do Sport de Portugal e uma do FC Porto. Para essa partida vamos estar pegando casa com empate. O jogo para ambos marca probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta quinta-feira. Espero que tenha curtido. Então, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. E claro,
compartilhe nossos vídeos ao máximo que vocês puderem. Então é isso, partiu, tropa!